Good afternoon, everybody. Hope everybody's fine. Espero que todos estejam bem. Uma boa tarde. My name is João and welcome back to another English class. Bem-vindos de volta a mais uma aula de inglês. With me today, Antônia. Antônia, would you like to say hi? Gostaria de falar um oi pro pessoal? Hi, everybody. Olá, pessoal. Good. So, Antônia will be here taking a look at the chat. A Antônia vai estar aqui olhando o que vocês interagirem lá no chat. Então, daqui a pouco a gente vai para lá e começa aí a nossa interação. Por enquanto, vamos começar a nossa aula falando das pessoas que participaram, agradecendo todo mundo que sempre está lá participando do chat. E coloquei aqui alguns nomes para falar. O Gabriel, a Sara Barbosa, participando com as respostas longas e completas, que é o que a gente pede para vocês. É legal de vez em quando colocar um yes or no, a gente agradece todo mundo que participa, mas é lógico que a gente pede aquelas respostas um pouco mais elaboradas. Então, se você conseguir fazer isso e se esforçar um pouquinho para dar essa resposta, mesmo que esteja errado, não tem problema, né, Antônio? Errar faz parte do aprendizado, não é isso? Então, vamos aí tentar o máximo que puder. A Ana Silva também, a Suiane, Carol, participando muito das respostas. Os professores que ajudaram a gente a aula passada foram a Patrícia, a Cláudia Val, a Renata Júlia e também a Priscila, né, elogiando a aula e ajudando os alunos lá no chat quando eles têm algumas dúvidas ou quando não ficou muito clara a informação, o professor vai lá e dá uma auxiliada. Isso é muito importante. Thank you very much, teachers. Muito obrigado aí a vocês, professores. E agora vamos começar a tirar um pouquinho das dúvidas que apareceram tanto na pesquisa que vocês fazem, que é bem legal, porque na pesquisa vocês têm um pouco mais de tempo e vocês conseguem fazer perguntas e sempre a gente olha para poder tirar essas dúvidas de vocês. Então, vamos tentar resolver e sanar um pouquinho delas. Tá aqui pra gente, ó, na nossa pequena lousa, uma das dúvidas que apareceu pra gente foi da palavra Brazilian, né? Na verdade, teve uma aula que nós falamos dos adjetivos pátrios, né, Antônia? Uhum. Lembra quando a gente falou dos pratos, não é isso? Sim. Que país tem a melhor pasta, que país tem o melhor futebol. E daí a gente foi falando Italians, Brazilians, né? E aí houve uma dúvida no seguinte, mas o adjetivo pátrio, ele vai para o plural? Ele é um adjetivo, mas às vezes ele funciona também como um substantivo, por isso que existe o plural dele, ó. Então, eu posso falar Brazilian se eu estiver usando como um adjetivo. Então, nesse primeiro exemplo, ó, I love Brazilian food. Eu amo a cozinha brasileira. Exatamente. Brazilian dishes are delicious. Os pratos brasileiros são deliciosos. Aí a gente fala pratos, né? Porque a gente coloca de acordo com a nossa língua, né? Exatamente. Então, dishes está no plural. Mas está vendo? Brazilians, ele está sendo usado como um adjetivo. Então, não tem plural realmente aqui, né? Não importa que a palavra aqui seja singular, como food, Brazilian food, ou plural, como dishes, Brazilian dishes. Então, nesse caso, Brazilian não tem plural. Ele é usado como um adjetivo. Mas eu posso usar o brasileiro como a pessoa. Um brasileiro, a Brazilian. Aí a palavra é contável. Eu posso contar 1, 2, 3. Então, eu posso criar uma sentença assim, ó. Many Brazilians... E tá ok, porque ele não está sendo usado aqui como um adjetivo, ele está sendo usado como o substantivo, né? Many Brazilians speak another language. Muitos brasileiros falam outra língua. Então, sem problemas, as duas formas estão ok. Então, quando nós colocamos na aula que os italianos têm a melhor pasta, estava correto. Italians have the best pasta. Estava como substantivo. Estava como substantivo, tudo bem? E aí... O que apareceu no nosso chat a aula passada, vocês criaram algumas sentenças com She may be a manager because... Ela pode ser uma gerente porque... E aí o complemento das frases. Nesses complementos a gente vai dar algumas corrigidinhas, né? Então, ó, because is in a meeting. Ok, eu não posso usar o because direto com o verbinho ali. Eu preciso de alguém, né, Antônia? Precisa de um sujeito, então, né? Vou colocar o sujeito aqui, que no caso nosso é o she. Então, because she is in a meeting. Aí fica correto. Okay? Na segunda, é quase o mesmo tipo de erro, só que a pessoa colocou lá um sujeito, mas só que o pronome está diferente. Então, ó, because her is using a laptop. Posso usar esse her, Antônia? Pode, mas de outra forma. De outra forma. Nesse caso, de novo, eu tenho que usar o she. Então, because she is using a laptop. E aqui, na última, nós até comentamos a aula passada, because your clothes. Então, a gente tem dois probleminhas aqui. Your, porque eu estou me referindo a ela, né? A she. Então, eu não posso usar o your. Eu vou ter que usar
her. Esse her que foi usado aqui, teria que ser usado lá, né? E aqui, como eu tenho her clothes, eu vou precisar do of. Preciso da preposiçãozinha lá. Because of her clothes. Então, são essas observações que a gente tem que fazer do que aconteceu na aula passada e das sentenças que vocês escreveram para a gente no chat. Então, o importante é isso, é escrever a sentença completa e não tem problema que vocês errem, é para isso que a gente está aqui, para poder sanar esse erro e a gente não errar da próxima vez, né? Tentar falar de uma maneira um pouco mais correta. E não é isso, os Antônia? erros foram bem simples, né, João? Foi talvez um erro de atenção na construção da frase. Na construção, na hora que você está escrevendo no chat, você vai ter que escrever muito rápido, então a gente acaba cometendo esses erros também. Mas só para chamar a atenção de vocês. Tudo bem? Ok. Recebemos um outro comentário no chat também e agora a gente precisa passar uma orientação, né? Alguém escreveu no chat assim, eu não consigo ler nem ver as imagens, pois sou cego. É essa a mensagem que apareceu no chat para a gente. Então, a primeira orientação que a gente tem que fazer é, os cadernos, eles já estão a caminho das escolas, não é isso, Sim, Antônia? algumas receberam, outras irão receber. Irão receber. Então, se você tem um problema de visibilidade, uma visibilidade baixa, então existem cadernos especiais para você. Então, você vai poder ver os textos ampliados, as fotos ampliadas, né? Então, é uma maneira de você conseguir acompanhar as nossas aulas com mais tranquilidade. Talvez demore um pouquinho esse processo, porque você vai ter que ir até a escola para pegar o caderno e tudo mais. Por enquanto, o que você pode fazer é contar com a pessoa que está aí do seu lado, né? Eu, por exemplo, eu acho que alguns de vocês podem ser que tenham percebido ou não, eu tenho uma deficiência no meu braço esquerdo, eu não tenho todos os movimentos, eu não consigo levantar, eu não consigo esticar, tem várias coisas. Então, se eu, por exemplo, preciso trocar uma lâmpada em casa, uma lâmpada fluorescente, que precisa das duas mãos lá em cima, não consigo fazer. Então, eu preciso contar com a ajuda de alguém que esteja lá comigo. Chamo meu irmão, chamo meu pai, eu chamo alguém para poder me ajudar a fazer isso, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Então, um pequeno conselho para você que está aí, pede para alguém que está aí do seu lado explicar a imagem para você ou ler para você, porque nós sempre lemos aqui e traduzimos, né, Antônia? Sim. Então, a leitura nós fizemos, a tradução nós fizemos. Agora, se você precisa de um pouquinho mais de auxílio nesse momento, já que o caderno ainda não está disponível para você, procura esse auxílio da pessoa que está perto de você, é algo mais rápido. Eu achei legal que você colocou isso lá no chat, porque às vezes a gente se expor dessa forma, não é todo mundo que consegue. Então, parabéns pela sua atitude de ter pedido para a gente fazer esse tipo de coisa. Então, à medida do possível, a gente vai tentar adaptar essas aulas, mas se você conseguir o material adaptado, fica mais fácil para ele, né, Antônia? Isso, tem que entrar em contato com a coordenadora da sua escola, ela vai entrar em contato com a diretoria de ensino. Então, se você tem baixa visão ou se você realmente tem a cegueira, eles têm que providenciar o caderno em braille para você acompanhar as aulas. Ou então, baixa visão, eles têm que, né, se você já tiver cadastrado no sistema, eles já estão disponíveis e você vai ter que pedir para alguém da sua família se locomover e buscar o material. Ok? Esses são os trâmites legais, né? É o caderno do aluno em braille para você, se você é cego, e baixa visão para aquele, que é um caderno maior, com as letras maiores, para os alunos que têm baixa visão acompanharem as aulas. Perfeito. Então, fica aí essa pequena dica para você, espero ter auxiliado nesse sentido. E escrevam as coisas, as dificuldades que vocês têm aí no chat, que a gente sempre olha depois, às vezes na hora da aula. Passa muito, né? Agora, quantas pessoas estão assistindo a nossa aula, né, Antônia? Tem bastante. Tem bastante, então, tá? Nós estamos com 6.000. Então, é muita gente para a gente olhar nesse momento. Mas depois a gente verifica e pode fazer esses acertos e ajudá-los dessa forma. Tudo bem? Então, vamos dar uma revisada naquilo que nós vimos na aula passada. Vai aparecer na tela para vocês. Last class we talked about... Na aula passada, nós falamos sobre... Opinions and arguments. Opiniões e argumentos. Modal verbs, possibility. Verbos modais, possibilidade. Que são aqueles que nós trabalhamos, né? O may, o could e o might, que significam pode, poder, poderia, dependendo da situação que ele aparece. E falamos também de stereotype. Estereótipo. Don't judge a book by its cover. Não julgue um livro pela capa. Isso, nós terminamos a nossa aula passada com essa frase, né, para vocês. E agora, aquilo que vocês vão precisar para a nossa aula de hoje. Então, tá aparecendo aí, ó, your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta e um lápis, and your booklet. E o seu caderno do aluno São Paulo Faz Escola para quem já está com material. Quem não está com material ainda, aproveita o QR Code que está aparecendo na tela agora e tenta fazer a baixa disso, vai baixar em PDF e você pode acompanhar as aulas posteriormente. Tudo bem? Então,
Então, enquanto vocês vão lá preparar o seu material, né, caneta, lápis, caderno, eu e a Antônia, a gente vai passar um pouco das habilidades que são faladas na aula de hoje. Antônia, você consegue ler pra gente? Claro. Ler, compreender, analisar e interpretar depoimentos, livreto de apresentação de recursos universitários, índice, carta de boas-vindas, tabelas com cursos, resumo dos cursos, relato de experiência, textos informativos descritivos, testemunhos, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Habilidade 504, CH 504. Analisar e avaliar os impasses étnicos, políticos, decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedade e culturas. Perfeito. Então, a gente já viu que este bimestre aqui vamos trabalhar juntinho com ciências humanas, né? A gente está trabalhando com estereótipo, com preconceito, com essas coisas que a gente vem falando durante as nossas aulas. Então, vamos começar a aula de hoje com uma palavrinha que vai aparecer com o símbolo fonético que nós começamos na aula passada. Então, deem uma olhada na tela. Can you guess what word it is just by looking at this phonetic transcription? Você pode nos dizer que palavra é essa, somente olhando pela descrição fonética? Então você vai dar uma olhada nessa palavra aí e vai escrever para a gente lá no chat em 1 minuto. Quem fez a lição de casa, eu pedi para fazer uma pesquisa sobre alguns tópicos, já vai conhecer e vai saber que palavra é essa. Se você não fez, vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas vamos lá. 1 minute, have fun. 1 minutinho, se divirta lá no chat. Ok, 1 minute is gone, 1 minuto já se passou. Antônia, any interactions? Eu vou usar a fala do professor André Jorge. Ele respondeu assim, the word is prejudice. Congratulations, students. Perfeito, então o professor deu parabéns aí para os students, né, que os estudantes que estão participando, e a palavra realmente é prejudice. Então, ela aparece aí na tela para vocês. Então, ó, prejudice. 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 Very good. Okay? Então, se vocês conseguem enxergar aí na tela, antes dos símbolos fonéticos aparece uma vírgulazinha flutuante ali, né, antes do P. Isso indica que aquela é a sílaba tônica. Então, a gente vai falar prejudice. Prejudice. Ok? Perfeito. Então, é assim que a gente fez. Agora, vou abrir o chat para vocês por mais 1 minuto e ele vai ficar aberto, a gente vai interagindo aqui ao vivo. What is prejudice, in your opinion? O que é preconceito, na sua opinião? Try to answer in English, okay? Simple words, simple phrases, but in English. Sentenças simples aí, frases simples, mas em inglês. Vamos lá. Vai ficar aberto, a Antônia vai passando aqui para mim aquilo que vocês vão respondendo e a gente já vai olhando, ver se o conceito de vocês está correto. Era a lição de casa, vamos ver quem fez a lição de casa. Go! E aí, Antônia? Estão aparecendo, né? Peraí. Você está no ar? Estamos no ar. Ah, está no ar? I'm sorry. É ao vivo e a cores agora. A Larissa respondeu, in English, of course, né? It is a kind of racism. It's a kind of racism, ok. A Ana Lúcia. Tipo de racismo. It's a kind of stereotype. It's a kind of stereotype, um tipo de estereótipo. It's a prejudgment. It's a prejudgment, legal, é um julgamento prévio.
Estamos chegando lá. O Caio Ramos respondeu: Prejudice is a bad word to say for other person. Ok, uma palavra ruim para dizer para outra pessoa. Então, como você trata a outra pessoa, você está tratando com prejudice, com preconceito. A Ana Cristina, ela respondeu: When you judge someone before know him. Ok, quando você julga alguém antes de conhecê-lo. Yeah. Né? Por isso que vem a palavra prejudgment, né? Que o aluno já colocou, pré-julgamento. Ótimo. Legal, Antônia, tivemos aí bastante interação. Então, agora vai aparecer na tela para vocês o texto, né, com essa pequena definição aí de prejudice. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse textinho em 2 minutos and underline the cognate words. Vocês vão sublinhar as palavras cognatas. Então, sublinhar nesse caso não vai ser possível porque está na tela. Você vai escrever no chat para a gente as palavras que são cognatas, ou seja, parecidas com a língua portuguesa. Tá? 2 minutinhos para vocês lerem o texto, tem uma ideia geral dele e escrevendo as palavras que são parecidas com o português. 2 minutes, depois a gente fecha o chat e volta com vocês. Go! Have fun! Se divirtam lá no chat. Ok, Antônia, 2 minutes are gone. Os 2 minutos já se passaram. People wrote something? Escreveram alguma coisa? Many answers aqui. Good. O Diogo Rogério respondeu: opinion, based, reason, experience, Latin group, different. O Ricardo respondeu: opinion, based, reason, actual, Latin group, different, religion. A Raquel Abreu, opinion, based, experience, Latin group, different, decide, color, religion, nationality, discrimination. Ana Silva, você quer mais algum? Não, já está legal. Acho que foi uma boa participação deles aí. Então, eles estão encontrando as palavras cognatas bem rapidamente, o que é uma estratégia de leitura muito útil para quem vai prestar Enem, porque você vai ter que ler os textos. Se você não conhece muito de inglês, se apoia nessa ferramenta, né, que é aí a palavra cognata, a palavra que é parecida nas 2 línguas. Okay? A gente só tem que tomar cuidado porque o que vai aparecer na tela para vocês agora, elas estão sublinhadas, né? E tem uma palavra que está em amarelinho ali, né, Antônia? Sim. Essa palavra actual é uma palavra que pega bastante gente, principalmente no vestibular, principalmente no Enem. Actual é uma palavra que não é muito cognata, né? É um falsinha. Falso cognato. Isso, é uma palavra falsa, né? Então, actual, na verdade, não significa atual, né? Significa na verdade. Ok? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Algumas palavras, elas são bem parecidas com a língua portuguesa. Outras,
nem tanto. Então a gente tem que tomar cuidado com elas, né? Vamos ler o texto agora para vocês, traduzir e depois a gente vai para frente. Então, what is prejudice? O que é preconceito? Prejudice means preconceived opinion Preconceito significa opinião pré-concebida, that is not based on reason or actual experience. que não é baseada na razão ou na experiência real. The word comes from Latin, pre, A palavra vem do latim pré, antes, and judge. e julgar. Perfeito. Então, na segunda parte nós temos the word prejudice is often used when people dislike another group of people A palavra preconceito é frequentemente usada quando as pessoas não gostam de outro grupo de pessoas diferentes that are dela. different from them. Isso, que são diferentes dela, né? They may decide that they do not like them Eles podem decidir que não gostam deles because of their skin color, devido à cor da pele, racial prejudice, preconceito racial, religion, religião, religious prejudice, preconceito religioso or nationality, ou nacionalidade, xenophobia. xenofobia. Such prejudices can lead to discrimination, hatred, and even war. Esses preconceitos podem levar à discriminação, ódio ou até mesmo à guerra. Ótimo. Então, nesse texto vocês perceberam que a gente tem aí uma pequena definição do que é o prejudice, que vários estudantes colocaram corretamente, né? Então eles realmente acertaram, fizeram a lição de casa que a gente pediu semana passada e apareceram alguns exemplos aí no texto de prejudice, de tipos de prejudice. Então, deem uma olhada no texto de novo, né? No segundo parágrafo. Tomem aí algumas notas, vou dar aí uns 30 segundinhos enquanto a gente dá uma passada no texto aqui de novo. Então, ó, passem com vocês ali, leiam o segundo parágrafo, porque eu quero que vocês respondam agora, né, na próxima atividade, os tipos de preconceito que aparecem no texto. Tudo bem? Então, já deu tempo de fazer as anotações. Então, agora, vamos lá. What are the three forms of prejudice mentioned in the text? Quais são as 3 formas de preconceito mencionadas no texto? Do you know any other kinds of prejudice? Você conhece algum outro tipo de preconceito? That's it. So you have 2 minutes there. Você tem 2 minutos lá no chat. Have fun. Respondam as duas juntas, por favor. Coloquem lá, número 1, no texto, as 3 formas de prejudice e quais os outros tipos de prejudice na number 2. Tentem mandar tudo de uma vez pra gente, ok? 2 minutes, go!
Ok, our 2 minutes are over, os 2 minutos acabaram. Antônia, lots of interaction, bastante interação. Many. Uhum. O que a O gente Maurício escreveu one, religion, racism, e a 2 ele colocou racism. A Roberta escreveu one, religion and hate, e a second, racism. Let me see. A Juliane escreveu one, xenofobia, religious. E a 2, ela colocou racism. Ok, ótima participação, perfeito. A gente tem aí várias respostas que realmente complementam a nossa pergunta. E agora vamos ver a resposta real e alguns exemplos diferentes, né? Porque eu pedi para vocês também colocarem exemplos diferentes de prejudice, de preconceito, que vocês conheceriam. Então, vamos lá para a tela, dar uma olhada no que aparece para a gente. Então, ó, what are the 3 forms of prejudice mentioned in the text? Quais são as 3 formas de preconceitos mencionadas no texto? Racial prejudice, Preconceito racial, religious prejudice, preconceito religioso and xenophobia. e xenofobia. Okay, do you know any other kinds of prejudice? Você conhece algum outro tipo de preconceito? Okay, we have these answers, né? A gente tem essas possibilidades aqui, Antônio. Sexism, Sexismo, ageism, preconceito de idade, classism, classismo, homofobia. homofobia. Ok, então tem vários aí outros preconceitos, sem falar em uma lista, né, grandinha aí que acaba aparecendo mais. E, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando bastante lá com as ciências humanas. Então, o que vocês estão vendo lá em ciências humanas, a gente está aqui em inglês. Lembrando que o objetivo da língua inglesa, né, da gente aprender inglês, é conseguir conversar sobre tudo em outra língua. Então, se a gente sabe falar sobre tudo na língua portuguesa, por que não aprender, né, Antônia? Sim, na língua com inglesa certeza. E conseguir falar sobre todos os assuntos também. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Então, agora, olhando a imagem que vai aparecer na tela para vocês vão responder para a gente. Vamos ver se vocês conhecem, né? This image was taken from a book. Essa imagem foi tirada de um livro. Do you know the name of the book and who wrote it? Você sabe o nome desse livro e quem escreveu? Ok, vamos tentar escrever o nome do livro in English, né, Antônia? Of course. Porque em português eu acho que vocês sabem. Vamos tentar in English escrever o nome desse livro aí. One little minute, um minutinho rápido lá no chat para vocês. Go! Ok, Antônia, many people read this book. Muita gente leu esse livro, será? Eu não sei se eles leram, I don't know, mas eles sabem o nome do livro. Se sabem, já é um bom Já sinal. é um bom sinal, Já, né? aham. They wrote, eles escreveram Alice in the Wonderland, Uhum. e a maioria escreveu isso. Aí deixa eu ver aqui. E a Nessa escreveu Alice in the Wonderland. Who wrote? Quem escreveu? Lewis Carroll. Ok, great answer. Boa resposta, foi isso mesmo. Então tá aparecendo aí na tela para vocês o nome direitinho do livro, ó. Alice's Adventures in Wonderland. Alice no País das Aventuras. A gente em português colocou Alice no País das Maravilhas, né? E o nome original dele em inglês é Alice's Adventures in Wonderland, então As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E quem escreveu em 1865, lá no ano de 1865, foi Lewis Carroll. É o nome do escritor aí deste livro. É uma história interessante e eu espero que quem não leu, leia, porque vale a pena. Okay? Em inglês vai ser bem interessante porque o livro é bem doidinho, né? Tem várias palavras novas, o vocabulário ali sobe e desce de uma maneira muito legal. Então, se você tiver a oportunidade de ler em inglês, leia. Se não tiver, leia em português que você vai gostar também. Tá? Então,
agora o que vai acontecer? A gente vai ver um pedacinho deste livro, só que ele está em forma de audiobook. Então, vai aparecer na tela para vocês o audiobook e o videozinho contando a história que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, por enquanto, vocês só vão ouvir a história e acompanhar a leitura que vai aparecer no audiobook que está sendo lido para vocês. Ok? Então, vamos lá. The rabbit started violently, dropped the white kid gloves and the fan, and scurried away into the darkness as hard as he could go. Alice took up the fan and gloves, and, as the hall was very hot, she kept fanning herself all the time as she went on talking. Dear, dear, how queer everything is today. And yesterday things went on just as usual. I wonder if I've been changed in the night. Let me think. Was I the same when I got up this morning? I almost think I can remember feeling a little different. But if I'm not the same, the next question is, who in the world am I? That's the great puzzle. And she began thinking over all the children she knew that were of the same age as herself to see if she could have been changed for any of them. Ok, and then, did you enjoy it? Gostaram aí da leitura? Será que eles sabem qual a pronúncia de que inglês é? Será que é o inglês americano Será que é o ou mais britânico? britânico? O que vocês acham? A gente sabe que hoje em dia o inglês está todo misturado, mas esse está bem demarcado. O que vocês acham que é? Vamos abrir o chat aqui para vocês darem a opinião de que se é americano, se é britânico. Se vocês gostaram do estilo de leitura, vocês já tiveram essa experiência de ler um livro e ouvir, né, aquilo que está sendo lido? É bem interessante. Existem aplicativos que fazem isso para vocês, existem aplicativos de palestras, né? Existe o TED Talks, que vocês devem ter ouvido. É um site bem legal que você pode ouvir a palestra e, ao mesmo tempo, ler aquilo que está sendo falado. Em várias línguas, não só em inglês, em espanhol também, mas você pode assistir em inglês, com legendas em inglês, e você vai acompanhando enquanto aquilo é falado. E aí, Antônia? Eu acho que uma palavra ali que ele falou denunciou a origem. Não foi? Qual palavra que você acha? Little. Americano little, fala little. Little. É? Tem umas diferenças, né? É bastante regional, de qualquer forma, mas existem algumas diferenças. Mas todo mundo acertou. Everybody. British English. Legal. Então, a gente tem isso. Agora sim, agora a gente vai para a leitura desse texto. Então, vocês vão ter lá no chat, é o mesmo texto que vocês ouviram agora, e vocês vão ler. Só que ao invés de marcar as palavras cognatas, né, as palavras que são parecidas com a língua portuguesa, vocês vão ler esse texto e escrever para a gente no chat as palavras que vocês conhecem, independentemente dela ser cognata ou não. Se você conhece alguma palavra que está no texto, escreva para a gente vai ler daqui a pouquinho. Vamos lá? 2 minutes, 2 minutos para vocês.
Ok, we are back. Estamos de volta, Antônia. Eles conhecem muitas palavras? Alguns sim, outros não, João. A Maria, acho que é a Mariana, respondeu today, yesterday, unusual, wonder, changed, night, morning, think, remember, feeling, little, different. O Rickson disse que falou que conhece todas, everybody words. All the words that appear there. Legal. Quem tem já um pouquinho de conhecimento acaba lendo o texto com maior facilidade. Quem não conhece todas as palavras, algumas poderia ter marcado, principalmente as cognatas, né? E algumas palavras que a gente vê geralmente, né? As palavras que indicam o tempo, ontem, hoje, são palavras que são normalmente aparecidas. Vamos dar uma olhada no texto agora, a gente vai ler rapidinho e a gente tem lá. Dear, dear, how queer everything is today. Querida, querida, como tudo está estranho hoje? And yesterday things went on just as usual. E ontem as coisas correram como de costume. I wonder if I've changed the night. Eu me pergunto se eu mudei durante a noite. Let me think. Deixe-me pensar. Was I the same when I got up this morning? Eu era o mesmo como acordei esta manhã? I almost think that I can remember feeling a little different. Quase acho que consigo me lembrar de me sentir um pouco diferente. Interessante isso, né? Lembrar de sentir um pouco diferente. Ok. But if I'm not the same, the next question is... Mas se eu não sou o mesmo, a próxima pergunta é: Who in the world am I? quem no mundo sou eu? Ah, that's the great puzzle. Ah, isso é uma grande quebra-cabeça. And she began thinking over all the children she knew E ela começou a pensar em todas as crianças que conhecia, that were of the same age as herself, que eram da mesma idade que ela, to see if she could have been changed for any of them. para ver se ela poderia ter sido mudada por alguma delas. Perfeito. Né? Então, legal. Como vocês perceberam, só nesse trechinho aí do livro, a gente tem toda essa pergunta filosófica, né? Quem sou eu? Eu era ontem de um jeito, hoje eu estou diferente, né? Tem bastante... Parece na gente, né? O tempo inteiro a gente se pergunta nessas coisas. Então, vamos lá agora rapidinho no chat, a última interação de vocês sobre esse texto que a gente acabou de ler e traduzir, né? Nós ouvimos antes lá no audiobook, agora vocês tiveram tempo para ler e agora a gente leu e traduziu. Deem uma olhada no que tem ali pra gente, ó. Alice is a curious girl who ends up in Wonderland while following a white rabbit. Alice é uma garota curiosa que acaba no País das Maravilhas enquanto segue um coelho branco. When she finds this new world, Ao encontrar esse novo mundo, full of animals and peculiar objects, cheio de animais e objetos peculiares, which speak and behave like human beings, que falam e se comportam como seres humanos, the smart girl learns more about the wonderful world and about herself. a esperta aprende mais sobre aquele mundo maravilhoso e sobre si mesma. Ok, let's see what you can answer in the chat now. Vamos ver o que vocês conseguem responder no chat. A gente vai dar aí 30 segundinhos. Why does Alice feel that she is different than she usually is? Por que Alice se sentia diferente do que geralmente é? What is the great puzzle she refers to? Qual era o grande puzzle, enigma que ela se referia? Vamos lá, 30 segundinhos, vamos lá rapidinho, escreve lá pra gente, já já a gente volta. Ok, então vamos dar uma olhada nas respostas. O pessoal participou, né, Antônia? Vamos ver rapidinho aqui para poder encerrar nossa aula que está quase acabando. Então, ó, aparece para vocês na resposta. Because she woke up feeling different from yesterday. Porque ela acordou se sentindo diferente de ontem. And the great puzzle is the question, who in the world am I? O grande enigma da questão é: como eu me sinto, quem sou eu no mundo? Quem sou eu no mundo? Perfeito. Então, agora o que vocês vão fazer para a gente é aquela avaliação rapidinha da aula, né? Copiem aí o QR Code, esse QR Code, tem lá o código reduzido. Então,
façam a cópia e respondam para a gente. Lembrando, a participação de vocês na pesquisa é super importante. A gente sempre retoma depois com alguma dúvida que vocês tenham, ok? Time to say goodbye, Antônia. Bye, bye. Muitos acertaram, viu, João? Muitos, ótimo. Bye, bye. See you next Bye, week. bye. Até a semana que vem. Have a nice weekend.